queridos, nós vamos dar continuidade ao assunto de matrizes, vamos estudar as operações entre as matrizes, mas antes eu trouxe aqui alguns macetes que vai ser muito útil, tanto no estudo das matrizes como de demais conteúdos. A questão de mais com menos, que eu vejo que é ainda uma coisa que muitos alunos têm uma certa dificuldade. Quando se trata de soma e subtração, certo? Então, quando eu tenho um número positivo com um número positivo, então, ele também vai dar positivo. Então, a gente soma e repete o sinal. Por isso, ele vai dar positivo. Quando eu tenho um número positivo com um número negativo e quero somar eles, então, como é que eu vou fazer? Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Quando eu tenho dois números que eles são negativos, então eu vou somar e repetir o sinal. Quando eu tenho um número que é negativo com um número positivo, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Ou seja, quando eu faço operações com dois números e o sinal deles forem iguais, então a gente soma e repete o sinal. Quando os sinais deles forem diferentes, a gente subtrai e repetimos o sinal, certo? A gente subtrai e conservamos o sinal do maior. Eu trouxe aqui esses exemplos. 3 positivo mais 3 positivo. Então, a gente soma e conserva o sinal, que é positivo. Então, 3 mais 3 é igual a 6, certo? 3 mais 3 é igual a 6. Aqui, o número positivo somado com o número negativo. Então, nós vamos subtrair e conservar o sinal do número maior. 1 menos 2 é 1. Como o número maior está negativo, então ele vai ficar negativo. Então, fica menos 1. Menos 2 somado com menos 3, ou seja, é uma soma de dois números negativos. Então, o que a gente faz? Sinais iguais, somamos e a gente repete o sinal. Aqui, novamente, ó, eu tenho um número negativo somado com um número positivo. Então, a gente subtrai e conservamos o sinal do maior. O sinal maior aqui, no caso, é positivo. 4 é maior do que 3, então ele é positivo. Então, 1 fica positivo. Agora, isso vai ser um pouco diferente quando a gente estiver trabalhando com multiplicação e divisão. Porque, nesse caso, quando a gente tiver dois números multiplicando, mais com mais, vai dar mais com menos dá menos com menos dá mais, e menos com mais dá menos, certo? Então, eu trouxe aqui exemplo. Uns exemplos bem simples. A multiplicação de dois números positivos. Então, dá positivo. A multiplicação de um número positivo e um negativo, dá negativo. A multiplicação de um número negativo com um número negativo, dá positivo. A multiplicação de número negativo com número positivo, dá negativo. A mesma coisa acontece com divisão. Agora, nós vamos para as operações. A primeira vai ser a soma, certo? Adição entre duas matrizes. Então, eu trouxe aqui um exemplo, a matriz A, cujos seus elementos é 1, 2, 3 e 4, a matriz B, 2, 1, 1 e 3. Então, como é que a gente soma duas matrizes? É muito simples, basta a gente somar entrada com entrada. Como assim? O 1 com o 2, o 2 mais o 1, o 3 mais o 1 e o 4 mais o 3, certo? Que eu já fiz aqui, onde 1 mais 2 é 3, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 3, 7. Aqui, temos mais um exemplo. Essa matriz é uma matriz de ordem 3 linhas e 3 colunas. Então, vamos fazer ela aqui rapidinho. 0 mais 1 é 1. 3 mais 0 é 3. 4 mais 2 é 6. 1 mais 5, 6. 5 mais 1, 6. 1 mais 7, 8. 2 mais 8, 10.
0 mais 9, 9. 2 mais 3, 5. Matriz oposta. Então, o que é a matriz oposta? Então, nós temos uma matriz A. Então, a oposta dela é quando nós trocamos os sinais de cada elemento, certo? Então, a matriz oposta de A é menos 1. Se era 2, então a oposta dela é menos 2. Menos 3, então o seu oposto é 3, certo? E assim sucessivamente. Então, quando a gente soma uma matriz com a sua oposta, vai resultar numa matriz nula, certo? Então, como é esse o caso? 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Menos 3 mais 3, 0. 4 menos 4, 0. Menos 5 mais 5, 0. 6 menos 6 também é 0. Na subtração entre duas matrizes, acontece da mesma maneira. A gente faz entrada com entrada. Então, eu vou fazer. Eu tenho aqui a matriz A e a minha matriz B. Então, a subtração dessas duas matrizes é 1 menos 2, 2 menos 1, 1 menos 1, 2 menos 3. Então, vai dar 1 menos 2 é menos 1, 2 menos 1 é 1, 1 menos 1, 0, 2 menos 3, menos 1. Certo? Agora, multiplicação de número real por uma matriz. Como assim? Eu tenho uma matriz, então vou multiplicar ela por um número qualquer. Eu trouxe aqui um exemplo, cujo número real é o 3, certo? Então, para a gente multiplicar uma matriz por um número real, basta multiplicar esse número por todos os elementos da matriz, por cada entrada, certo? Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3. Então, essa é a forma quando a gente tem que multiplicar um número real por uma matriz. Agora,